palavra de Deus? Amém? Eu hoje quero falar sobre este tema, a Igreja, provisão divina para o mundo. A Igreja existe para o mundo. A Igreja não existe para si mesma. Nem sequer apenas para Deus. A Igreja existe para o mundo. A Igreja é o agente de Deus nesta terra. Amém? Em Mateus capítulo 14, eu vou ler apenas um versículo ou dois, um versículo talvez. É um texto muito conhecido sobre a multiplicação dos pães. Mateus 14, capítulo 14, versículo 20 diz: comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Eu já tenho pregado muitas vezes sobre este texto, da multiplicação dos pães. É muito inspirador. Já tenho refletido muito sobre ele. Mas um dia desses eu estava a ler e este versículo saltou-me à vista, não é? E falou-me de uma forma como ainda não tinha falado. Esta simples frase: comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. De facto, a Igreja é um instrumento, é uma ferramenta nas mãos de Deus para chegar ao mundo e para o abençoar. Não há outra razão para a Igreja estar aqui, a não ser para ministrar ao mundo. Ministrar quer dizer servir. A Igreja é a provisão de Deus para o mundo. E porquê? Porque Deus amou o mundo. E quando fala em mundo, fala em seres humanos. Não estamos a falar do sistema deste mundo. Estamos a falar das pessoas, da humanidade. Deus amou as pessoas de tal maneira. Então a Igreja existe e está aqui para projetar no mundo, na humanidade, o amor de Cristo, a sua luz, as boas novas da salvação, do Evangelho, a esperança da vida eterna. Para alimentar aqueles que têm fome e não só de pão espiritual. E neste episódio do milagre da multiplicação dos pães, há 5 palavras que eu quero sublinhar esta manhã. A primeira palavra é partilha. Diz que a comida foi partilhada pela multidão. Ninguém comeu à parte. Eles juntaram-se em grupos de 50, diz a Escritura. Lucas diz que estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Jesus, fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Estavam juntos, comeram juntos, partilharam. A Igreja é um espaço de partilha, partilha da dor, partilha da alegria, partilha do prazer, partilha da tristeza, partilha do muito, partilha do pouco. Mas esta partilha tem 2 sentidos. Porque há pessoas que pensam que a partilha é só receber. Não é só receber, é dar também. A partilha tem 2 sentidos. Nós damos e recebemos. E a Igreja é um espaço de partilha. Jesus ensinou neste quadro da multiplicação dos pães, ensinou a importância do partilhar. Ou seja, aquilo que parecia muito pouco, quando nós partilhamos, cresce. Amém? Amém? Quando nós partilhamos aquilo que parece pouco, Deus abençoa. Cresce porque a bênção de Deus está sobre isso. Não é? Porque é que nós somos ensinados a pedir a bênção de Deus antes de tomar uma refeição? Por uma razão simples. É que a bênção do Senhor acrescenta. Amém? A bênção do Senhor supre. A bênção do Senhor vai ao encontro das necessidades de todos nós. E Deus quer que nós sejamos seus cooperadores nesta partilha. A Igreja deve ser um espaço de partilha fundamental. Ou seja, quando nós partilhamos aqui testemunhos, pedidos de oração, estamos a partilhar a nossa necessidade, o nosso problema, a nossa dor, quando nós partilhamos as bênçãos que recebemos de Deus, estamos a partilhar a alegria, estamos a partilhar aquilo que nós recebemos de Deus, estamos a partilhar com os irmãos. Esta partilha, este ambiente de partilha faz falta ao mundo, num mundo tão egoísta como existe hoje, um pouco por toda a parte. Egoísmo dos homens e das nações. Não é? Nós estamos a ver uma guerra agora, uma guerra estúpida, não tem razão de ser, não tem pés nem cabeça,
de alguém que entende que deve invadir um país soberano e não dá satisfações a ninguém. Não é? E, portanto, alguém que está isolado da maior parte das pessoas e que possivelmente já nem estavam da cabeça, e, portanto, nós estamos aqui entregues a estes bichos, não é? Como se costuma dizer. Partilha. Depois há uma segunda palavra que eu quero chamar a atenção, que é a palavra inclusão. Ninguém ficou de fora. Diz a palavra de Deus que nós lemos que comeram todos. Ninguém ficou com fome. Ninguém ficou sem as suas necessidades supridas. Todos comeram. E isto também vai em contracorrente com o espírito deste mundo, com a filosofia deste mundo. Porque a filosofia deste mundo é assim: eu tenho para mim, se tu não tiveres, o problema é teu. E, portanto, quem tem mais quer ter. Né? E às vezes há quem não tenha para comer e quem tem ainda quer explorar mais aqueles que não têm para comer para ter ainda mais. É o mundo em que nós vivemos. É o sistema humano. É o mundo no sentido do sistema, da filosofia deste mundo, que o Evangelho vai em contracorrente exatamente contra isso. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho chama todos. Lembram-se daquela parábola quando Jesus chamou, o homem fez um banquete e chamou os seus amigos e começaram a desculpar-se: eu vou casar, não posso ir, eu comprei uma coisa, tenho que ir, eu comprei um terreno, tenho que ir ver. Ele disse aos servos: vão pelos montes e valados, tragam tudo, coxos aleijados, marrecos de arolhos, tudo para aqui, tudo para a minha mesa. O reino de Deus é inclusivo. Amém. Amém? Não há pessoas mais demais para o reino de Deus. Não há pessoas longínquas demais para poderem entrar no reino de Deus. O reino de Deus é inclusivo. E a igreja deve ser um lugar, um espaço, onde todos se sintam parte de uma família espiritual. O problema é que quem não come é porque não quer, ou então porque está doente, tem fastio espiritual. Porque a mesa é posta. Cada vez que a palavra de Deus é anunciada, o pão de Deus é apresentado, é partilhado, é posto à disposição de quem quiser. Alguns recebem-no e comem-no. Outros e saciam a sua fome espiritual. Outros nem sequer estão para aí virados. Não se incomodam com isso. E não recebem. E levantam as suas defesas. E não querem aceitar. E, portanto, continuam com fome e sede espiritual. Mas o reino de Deus é inclusivo. Jesus não discriminou ninguém. Desde crianças, passando por jovens, falámos aqui na semana passada, por pessoas de meia idade, por idosos, por leprosos, por toda a sorte de doentes, por soldados romanos, por estrangeiros, por judeus, por religiosos, por toda a gente que vinha ter com quem ele se cruzava, ele tinha uma resposta, ele tinha uma palavra, ele tinha um momento de bênção para aquelas pessoas. Uns aceitaram, outros não aceitaram. Então a palavra inclusão está aqui, explícita, de certa forma. Comeram todos. Aqueles 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças, comeram todos. Todos estavam com fome e todos se saciaram. Amém? Então, se tu comes a palavra de Deus que te é apresentada, então é porque tu estás de boa saúde. Mas se tu não comes, depois à beira do prato, é porque se calhar estás doente, espiritualmente estás com fastio. Amém? A terceira palavra é a palavra abundância. Diz que ninguém ficou com fome, todos se saciaram. Todos se saciaram. E às vezes a gente come e já está bem. Mas como somos lambões, às vezes, isto está tão bom, precisa mais um bocadinho. E então às duas, já estou saciado, já não consigo. Saciaram-se. Ninguém ficou não apenas com fome, como não comeu mais porque não quis, ou porque parecia mal, ou porque... Não, todos comeram aquilo que quiseram. A igreja é um espaço espiritual, onde todos nos saciamos da graça de Deus, onde desfrutamos dessa graça abundante. A igreja é um lugar para nos saciarmos, para nos enchermos de Deus, da presença de Deus. E quando eu falo a presença de Deus, não falo em arrepios na espinha, nem falo em coisas esotéricas, nem falo em coisas místicas. Falo da presença simples de Deus na nossa vida.
Eu falo muitas vezes no caso de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e a sua simples presença mudou a vida daquele homem. Jesus não disse uma palavra de condenação a Zaqueu. Mas aquele homem, só pela honra de ter Jesus sentado à sua mesa, na sua casa, ele fez tudo. Ele mudou completamente. Ele tinha consciência do seu pecado. Não adianta muito nós andarmos a acusar as pessoas, a pôr os dedos no nariz e dizer: tu és um pecador porque fazes isto, tu és um pecador porque fazes aquilo. Não. Não adianta. Eles sabem. E quando a palavra de Deus é pregada, e quando a presença de Deus, quando eles estão na presença de Deus, a presença de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Amém. E mudou a vida de Zaqueu. Então nós estamos aqui para nos saciarmos da abundância de Deus. Amém. Na tua presença há delícias perpetuamente, diz a Escritura. Mas não é só na eternidade. Nós podemos saciar da presença de Deus agora. É preciso é que nós o busquemos. É preciso que nós tenhamos disponibilidade interior e para poder ir à sua presença. Não apenas quando estamos na igreja e estamos a ouvir a palavra e deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós e mova as nossas convicções, e mova a nossa mente, e muda aquilo que tem que ser mudado. Mas também, quando estamos a sós com Deus, a mesa do Senhor é uma mesa farta. Todos se saciaram. Eles estavam na presença de Jesus. Milhares de pessoas. Todos comeram. Todos se saciaram. Todos comeram e saciaram-se da palavra de vida de Deus, da fome espiritual, ao ouvir Jesus durante horas. E finalmente, depois, também o seu corpo se saciou. A quarta palavra que eu tenho é fome. O milagre aconteceu porque havia uma multidão para quem foi mais importante e urgente ouvir palavras de vida do que saciar a fome física. A Bíblia diz que eles seguiram Jesus para fora da cidade e estiveram ali, aquela multidão, milhares de pessoas, a ouvir Jesus, a ouvir as suas palavras. E eu imagino que deve ter sido uma experiência única. Quem teve a oportunidade de se sentar um pouco, afastado do bulício da cidade, afastado do barulho dos mercados, da feira, do vozear das pessoas, do zurrar dos animais, dos barulhos dos animais, e estar ali apenas no campo, disponível para ouvir o Mestre falar. Deve ter sido uma experiência fantástica. Porque desde pequeno que Jesus confundia os doutores da lei com o seu conhecimento das Escrituras e com a sua sabedoria. E os Evangelhos mostram que muitas vezes havia pessoas que ficavam admirados. Como é que o filho do carpinteiro de Nazaré tinha aquela sabedoria, tinha aquele conhecimento? Ele não era um rabi, ele não era, no sentido, não era um mestre tradicional do judaísmo, ele era um simples filho de um carpinteiro, um artesão, um operário, alguém de uma família pobre. E, portanto, como é que este homem tem tanta sabedoria? Cada vez que abre a boca diz pérolas, coisas fantásticas, coisas fabulosas que atraíam as pessoas. E as pessoas iam após ele. Porque a Bíblia diz que ele não falava como os escribas ou como os sacerdotes, mas ele falava à vida das pessoas. E nós temos que falar à vida das pessoas. Não é empaturrá-los com doutrina ou com preceitos de homens. É falar às necessidades das pessoas. Apresentar Jesus como aquele que tem a solução, a resposta para os seus problemas. E é isto que a igreja tem que se concentrar para fazer. Não é outra coisa. Mas tudo isto aconteceu porque havia uma multidão de milhares de pessoas com fome, que tinham saído da cidade. Estavam há horas a ouvir Jesus falar. E estavam tão deliciados que até nem se perceberam como é que o tempo passou. Às vezes acontece. Nem se perceberam como é que o tempo passou. E entretanto já tinha passado a hora do almoço. E eles começaram a sentir assim um ratinho. Assim, pá, espera aí. Olha, é verdade. Eu ainda não comi nada.
Pois, por isso é que eu estava aqui a sentir-me. Porquê? Porque eles achavam que era mais importante ouvir palavras de vida do que saciar a sua fome física. Correr para Deus quando nós temos um problema, apenas quando temos um problema, é egoísmo. Quando nós não queremos saber de Deus, quando nos sentimos bem. Esta gente não. Esta gente foi após ele, não por causa de um problema, mas atraído pelo seu discurso, pela sua presença, pelo que ele lhes acrescentava, pelas portas que ele lhes abria sobre o reino de Deus, sobre a revelação de Deus. Mas mesmo quando alguém que vem a Jesus interessadamente, de forma interesseira, apenas quando tem um problema, porque há muita gente que não quer saber de Deus para nada, enquanto a vida corre mais ou menos. Mas quando começa a correr mal, tem um problema sério, então corre para Deus. Mesmo assim, a graça de Deus prevalece. Mas nós devíamos meter a mão na nossa consciência. Se isso é honesto da nossa parte, se isso é justo, se isto é correto. Quando nós temos uma relação com Deus, nós não o ignoramos quando a vida corre bem. Nós mantemos a relação com Ele. Então, a igreja deve ser um espaço espiritual onde nos esquecemos de nós mesmos, como aquela multidão que esqueceu-se de si mesmo. E às 2:03 é que percebeu que já a hora, o sol ia alto, já a hora tinha passado e não tinham comido. A igreja é um lugar onde nós nos esquecemos de nós mesmos e nos centramos na presença de Deus, da sua palavra e a sua igreja. Amém? E quando estamos aqui, nós abstraímos. É por isso que é bom a gente desligar mesmo o som dos telemóveis. Que às vezes as pessoas esquecem-se. Quando você está aqui, você está com Deus. Esqueça o mundo. Antigamente não havia telemóveis e as pessoas viviam. Não é? Eu não sei como é que você faz, mas eu à noite desligo sempre o som do telemóvel. Eu não quero correr o risco de um maluco qualquer se lembrar de telefonar às 3 da manhã, por engano, bêbado ou qualquer coisa, ou pensar que eu sou o amigo dele, não é? E acordar-me e eu acordar a ser apantado. Portanto, estamos aqui, estamos na presença de Deus. E a última palavra é solidariedade. Eu podia pôr solidariedade / caridade. Porque caridade é uma palavra que tem uma carga muito religiosa. É uma palavra bíblica. Nós traduzimos mais por amor. Amor de Deus, amor em ação, enfim. Caridade. Não gostamos muito de usar a palavra caridade porque ela está muito maltratada. Mas solidariedade normalmente utiliza-se mais num contexto humano, de relações humanas, enfim, e caridade mais no meio cristão. Chamem-lhe aquilo que quiserem, para mim é indiferente. E porquê é que esta palavra é importante? Porque reparem que a comida foi mais do que suficiente. Não foi suficiente, foi mais do que suficiente. Passou para lá da suficiência. Diz que sujaram 12 alcofas cheias. Amém? E diz que eles levantaram aquelas alcofas com os restos do pão. Não ficou ali para os pardais, para os pássaros, para os animais. Não. Foi recolhido. Eles compreenderam que tinha sido o produto de uma intervenção de Deus, do milagre. Então eles tinham que respeitar aquilo. Aquilo era a provisão de Deus. Não podiam deixar a provisão de Deus assim de qualquer maneira. Isto faz-me lembrar a história do Antigo Testamento do profeta. Que um dia uma mulher viúva estava completamente sem saber o que fazer, só tinha uma botija de azeite com um bocadinho de azeite. E o profeta chegou lá e diz: olha, vai bater à porta das tuas vizinhas todas e tudo que seja vasilhas que tu encontrares, traz para aqui. Vasilhas vazias. E ele começou a despejar, encheu uma, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta, encheu a quinta. Quando chegou às 10 ou 12, quando já não havia mais vasilhas vazias, o que é que aconteceu ao azeite? Parou. Porque a provisão de Deus não desce, não se deita para fora. A provisão de Deus não se deita ao chão. Amém?
Deus não se deita ao chão. Tem aqui qualquer problema no som. Então, isto significa que estas 12 alcofas cheias tiveram algum objetivo. Tiveram algum objetivo. Tinham um propósito. Dois. As 12 alcofas tinham algum objetivo, tinham um propósito. Não estavam ali por acaso. Mas porquê contar as 12 alcofas se já todos estavam saciados? Porquê é que eles deram o trabalho de contar que eram 12? Bom, é porque a provisão de Deus nunca é só para nós. É para os outros também. E é aqui que entra a solidariedade. Eu não sei o que é que eles fizeram com aquelas alcofas. Possivelmente deram aos pobres. Possivelmente trouxeram para a cidade de volta e deram a quem tinha necessidade. E deram aos mendigos, deram aos pobres. Eventualmente. Alguma utilidade eles tiveram, porque eles recolheram e contaram. Este território espiritual que é a Igreja é onde nós desfrutamos de uma graça abundante. Serve também para levar a provisão, para que nós possamos saciar os famintos desta vida, os que têm fome e sede de justiça. E quando se fala em fome e sede de justiça, está-se a falar da justiça de Deus, do direito de Deus, da forma como Deus vê as coisas, da forma como Deus vê como nós devemos viver. Aquilo que é correto, aquilo que é reto aos olhos de Deus. É nessa perspectiva que nós estamos a falar. Sabe, há pessoas que têm alguma dificuldade até entrar na igreja, porque olham para a igreja como se fosse um espaço fechado, um clube fechado. Não é? E nós agora, durante esta campanha, o pastor Suzete viu, alguém que perguntou, mas eu posso vir aqui, alguém que veio trazer coisas, posso vir aqui? Claro que pode, a porta está sempre aberta, pode entrar a qualquer altura. Mas o que é que nós estamos a fazer para abrir a porta de Deus à cidade? Nós temos aqui, cedemos a igreja já para escolas fazerem suas festas de finais de ano com as crianças, a escola aqui de Montalvão, a escola dos Arcos, por vezes também. Estamos a ceder a igreja ao Conservatório Regional de Música para fazer aqui alguns ensaios ou até pequenos saraus de música para as famílias. Estamos a fazer o streaming dos cultos na internet. Nós estamos a abrir as portas, mas nós precisamos de ter esta perspectiva. Nós temos que ir às pessoas, porque as pessoas não sabem se podem vir até nós. É pena, ao fim de 75 anos, as pessoas ainda fazerem estas perguntas. Se podem entrar, não é? Elas deviam ter todas consciência que são muito bem-vindas, seja quem for. Seja quem for, porque a igreja é um lugar de inclusão. É claro que as 12 alcofas também têm uma simbólica. Elas representam as 12 tribos de Israel. E talvez até neste sentido, no sentido em que a responsabilidade do sacerdócio já não é de uma tribo. Vocês sabem que havia a tribo de Levi, os levitas, que tinham a responsabilidade de ministrar no templo. E portanto, era uma tribo diferente das outras tribos, das outras 11 tribos de Israel. Mas estas 12 alcofas representam, talvez, estas 12 tribos, no sentido em que todos nós temos esta responsabilidade. Todos os discípulos de Jesus têm a responsabilidade de levar o pão de Deus a qualquer um. Levar estas alcofas. Não é? Reparem que o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Não foi na mão de Jesus. Foi na mão dos discípulos. É Jesus que fez acontecer, mas foi na mão dos discípulos. Jesus abençoou e dividiu o pão por aqueles discípulos e depois eles, cada um que no seu grupo de 50 em 50, iam partindo o pão e o pão ia se multiplicando. O milagre passa por nós. Quando nós estamos em linha com Deus, em consonância com Deus. Amém? Irmãos, são as ovelhas que não há luz, novas ovelhas. São as ovelhas que estão à luz, crias. Amém? A igreja é a provisão de Deus para o mundo. E o desafio continua a ser o mesmo, ainda hoje. O desafio que Jesus disse: dai-lhes vós
de comer. Amém? Disse aos discípulos: dá-lhes vós de comer. Naquela cena nós vemos ali milhares de pessoas a ouvir um homem falar, Jesus. Mas Jesus sabia que tinha o seu tempo limitado e que um dia desapareceria de cena. Então ele preparou os discípulos para quê? Porque é que nós chamamos discípulos àquelas pessoas que andavam com ele e àquelas pessoas que o seguiam? Um pouco na linha daquilo que eram os discípulos dos filósofos gregos, que procuravam passar aquilo que eram os seus conhecimentos, a sua experiência, a sua ciência aos seus discípulos, para que eles, quando estes filósofos morressem ou desaparecessem, os seus discípulos seguissem para a frente e continuassem o seu trabalho. E estes Pedro, Tiago, João, André, por aí fora, são chamados discípulos de Jesus porque têm essa função também. E por extensão a todos nós, todos aqueles que são discípulos. Nós somos chamados para fazer as obras de Jesus. No seu nome, é certo. No poder do seu nome. Mas para fazer as obras de Jesus. Mas nós é que temos que dar de comer a este mundo. Não é? Não são os pastores. Não é Jesus que vai descer agora aqui para dar de comer a este mundo. Não. É a igreja que tem esta função. Ele não apenas... não foi ele que realmente alimentou, na verdade, a multidão. Foram os discípulos. Embora com a sua bênção prévia. Não é? Essa tarefa é tua e a minha. Dai-lhes vós de comer. E eu gostaria de fazer um desafio esta manhã. É que cada um de nós pudesse, esta semana, orar por alguém que nós conhecemos. Seja um familiar, seja um amigo, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, de escola, do que for. Orar pela salvação dessa pessoa. Para que essa pessoa venha ao conhecimento do Evangelho. E convidar essa pessoa para vir consigo no domingo à igreja. Dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Somos nós que temos de dar de comer. Eu sei que é muito confortável vir aqui todos os domingos, comer pão espiritual, alegrarmos no louvor, com o louvar a Deus em conjunto, recebermos a palavra, enfim, pedirmos orações e tudo isso, essas coisas todas, isso é tudo muito bonito, mas a nossa função vai muito para além disso. A nossa função é dar de comer ao mundo. As 12 alcofas não foram deixadas aos pássaros, nem aos animais do campo. Elas foram recolhidas, aqueles restos foram recolhidos, as alcofas foram contadas, eles agarraram as alcofas e levaram-nas para a cidade e deram pão a quem tinha fome. O nosso papel é esse. Agarra na sua alcofa e vá por aí fora, quando sair destas portas, e anuncie o amor de Jesus, a esperança da vida eterna, a graça de Deus que está sobre nós. Vamos chegar em pé. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos esta manhã pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos sido chamados a dar de comer a este mundo, Senhor. E compreendemos que a igreja é a provisão divina para este mundo, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. E te agradecemos porque temos sido chamados a ser teus cooperadores. Cooperadores nesta obra gloriosa de trazer a esperança que há em Cristo, Senhor. Ó Deus, a todas as pessoas que não têm essa esperança. Sejam elas religiosas ou não. Tenham elas a filosofia que tiverem. Ajuda-nos a passar este testemunho, esta mensagem. Ajuda-nos a levar a nossa alcofa cheia de provisão, que além de nos alimentar a nós, ainda subjou, Senhor, para entregar àqueles que nada têm, Senhor, que não têm conhecimento de Ti, que não têm revelação de Ti, Senhor. Ó Deus, que eles possam ouvir a Tua voz verdadeiramente e conhecerem-te e ter o prazer, o gozo da salvação, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.